Olá, hoje eu quero falar um pouco a respeito da incompreensão. Certamente você, em alguma situação, já foi incompreendido ao ter dito algo ou ter escrito alguma coisa. E existem algumas razões para essa incompreensão. Fato é que muitas pessoas ficam se culpando, mesmo as que têm vários cursos de comunicação ou de persuasão. Mas quais são as razões possíveis para isso? Uma primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro é que nós não controlamos todos os efeitos de sentidos possíveis num processo comunicativo. E aí entra a questão que um é o efeito que eu pretendo ao dizer algo e outro é o efeito que realmente se realiza, que é o efeito produzido, como diz o Patrick Charrodot. E porque nós, de certa forma, estamos lidando com duas instâncias, que é a instância comunicativa, daquele que diz algo, e a instância interpretativa. Mas também existe o fato de muitas pessoas terem obsessão em ser compreendidas por todos. Mas isso é uma pretensão, é uma espécie de ilusão de transparência da linguagem. É como se tudo que eu fosse dizer, eu quisesse que o outro lesse do jeito que está na minha mente. É apenas uma ilusão de transparência da linguagem. E aí nós precisamos ter em mente, então, que por melhores que possamos ser na construção comunicativa, na construção persuasiva, nem sempre o que vamos dizer vai gerar esse efeito de sentido que pretendemos. Então, a gente pode pensar em algumas situações em que isso acontece. E acontece muito, sobretudo com agências de publicidade. A gente vê algumas polêmicas relacionadas a isso. E aí algumas agências de publicidade sentiram isso na pele. E por mais que elas tomem cuidado, estão sempre sujeitas a polêmicas em suas peças publicitárias. Por exemplo, houve uma polêmica com o Neymar em 2015, que ele fez uma campanha para a Lupo e ele foi acusado, ou melhor, a campanha foi acusada de ser homofóbica. Teve um outro caso também, que foi um comercial da Bombril, em que também foi acusada de discriminação de gênero por debochar da figura masculina. Mas no dia a dia nós tropeçamos às vezes com situações assim, ou às vezes somos irônicos e uma ou outra pessoa acaba não entendendo o que foi dito, que não deve ser levado ao pé da letra. Mas por que o efeito pretendido às vezes é diferente do efeito de fato produzido? Primeira razão que eu queria apresentar a você é porque seu interlocutor ele pode simplesmente não querer cooperar na construção de sentido do que você disse. Ou seja, seu interlocutor pode não querer seguir as pistas necessárias para interpretar o que foi dito. Aí, no caso, é uma questão de má vontade em fazer as inferências necessárias. Fazer a inferência situacional, a inferência contextual, a inferência interdiscursiva, que fazem parte desse processo de compreensão. A segunda razão para o efeito pretendido ser diferente do efeito produzido é porque, muitas vezes, o interlocutor ou sujeito-alvo não compartilha dos mesmos conhecimentos, ou melhor, dos conhecimentos prévios suficientes para dar coerência ao que foi dito. Um exemplo disso é uma propaganda da Danoninho que diz o seguinte: Danoninho vale por um bife. Aí não se consegue compreender a propaganda sem o conhecimento compartilhado do valor nutritivo que tem um bife. Ou seja, se o interlocutor não compartilha, de certa forma, da mesma memória ou da memória conceitual que a propaganda pretende que ele compartilhe, então ele não vai conseguir fazer esse processamento de sentido. E a terceira razão para o efeito pretendido às vezes ser diferente do efeito de fato produzido, porque as pessoas compartilham de valores, visão de mundo e ideologias não apenas diferentes, mas divergentes do sujeito que está comunicando algo. E aí o que acontece? É que essas pessoas usam muitas vezes a sua ideologia, a sua visão de mundo como lente para compreender o que o outro está dizendo. E no caso, pode haver de fato uma não compreensão, mas também um mal entendido e até mesmo uma divergência. E nesse caso, a pessoa até compreende,
mas não aceita o que você disse ou o que alguém disse. Por quê? Porque para ela aquele dito fere seus valores e crenças. Ela acha aquilo um absurdo. Por exemplo, o Papa Francisco, ao se referir aos campos de detenção de refugiados como campos de concentração, de certa forma acabou sendo meio que mal compreendido. Essa declaração feita em abril em Roma despertou uma reação do Comitê Judaico-Americano. E o Comitê Judaico-Americano pediu para que o pontífice reconsiderasse o que eles estavam chamando, ou os judeus ali ligados àquele grupo, àquela associação, a lamentável escolha de palavras ao fazer uma espécie de comparação, analogia aí com um campo de concentração com um dos refugiados. Por que o efeito pretendido do Papa não foi o mesmo que o produzido? Porque para os judeus, essa palavra ou essa expressão campo de concentração tem um valor simbólico e afetivo bastante forte para ser usado assim dessa maneira. Então, de tudo isso, a questão é que não controlamos todos os efeitos de sentidos possíveis. E eles são muitos. Claro, podemos ter o devido cuidado, nos preparar para conhecer melhor a quem nós vamos falar, no caso o nosso auditório, o nosso público-alvo, o sujeito-alvo, mas não podemos controlar todos os sentidos possíveis, porque nós estamos falando de efeitos de sentidos. Então, isso é muito importante nós considerarmos. E se esse vídeo, de certa maneira, ajudou você a compreender esses efeitos de sentidos possíveis, então certamente pode ajudar outra pessoa a compreender também. Então compartilhe com ele e se inscreva em nosso canal.